E aí, pessoal, beleza? Vim trazer esse vídeo para vocês para atualizar sobre uma coisa que aconteceu. Quem me segue no Instagram sabe que no momento eu tô aqui na Irlanda e tá muito frio. Eu nem sei como vai ser o inverno, porque teoricamente a gente ainda tá no verão, mas aqui tá muito frio. Mas o que eu quero falar para vocês é sobre a minha passagem pela Bélgica. Eu fui para a Bélgica em maio e tive lá até agosto. E o que aconteceu, né? No meu último vídeo eu falei pra vocês que eu tava trabalhando na área de saúde, trabalhando num centro de cuidados continuados. Expliquei que eu tinha arrumado esse trabalho porque eu queria ter experiência, porque quando saísse a minha nacionalidade eu ia, né, procurar um trabalho e eu sei que esse trabalho aqui no fora de Portugal, não só fora de Portugal, dentro também, mas para sair de Portugal é um dos trabalhos que sempre tem vaga. Só que o que acontece, gente? Eu tava trabalhando nesse centro de cuidados continuados e eu gosto muito, eu gostei muito do trabalho, sabe? Só que, infelizmente, é uma área muitíssimo desvalorizada em Portugal. Por eu trabalhar num centro de cuidados, que não é um lar, né? Não é como se fosse, como diz no Brasil, um asilo. Então eu não recebia subsídio de turno, não recebia essas coisas porque é considerado como uma unidade hospitalar, como se fosse assim, e que não é uma opção da empresa estar ou não aberto aos finais de semana. Então você trabalha aos finais de semana e não ganha mais nada mais por isso. E tipo assim, o salário era muito baixo mesmo, muito baixo. Era um salário mínimo somente, não tinha vale alimentação, subsídio de alimentação, nada, porque a gente comia lá. Então, tipo assim, né, o que eu levava para casa em matéria de dinheiro, assim, salário mesmo, tipo uns 700 euros. E todo mundo sabe que com a situação como tá, né, e eu também com o planejamento de migrar, queria, né, sair de Portugal para aprender inglês, para ter novas experiências, eu precisava de juntar dinheiro. E ganhando 700 euros por mês eu não ia conseguir nunca. E pensando nisso, comecei a pesquisar algumas possibilidades e a nacionalidade não saía, não saía. Até que um dia uma pessoa me ligou, era até de uma vaga que eu tinha visto para trabalhar com limpeza na Bélgica, e eu tinha visto essa vaga em janeiro. Mas quando foi lá pro dia 27 de abril, a pessoa me ligou e falou: "Olha, tem aqui uma vaga, tal, você tá interessado?" E eu lembro que em janeiro, quando eu falei com essa pessoa, ela me disse que precisava ter título de residência, carta de condução e que precisava falar inglês. E que a entrevista seria feita, né, por uma pessoa lá da Bélgica em inglês. E eu, na altura, não quis fazer, não fui atrás porque eu tinha muito medo de falar inglês e mesmo, sabe, fazendo um curso online, eu tinha ainda muito receio. Dessa vez eu tava tipo assim, se der certo deu, se não der não deu, sabe? Parei com esse medo. E aí, né, no outro dia a pessoa me ligou para fazer a entrevista, conversou comigo em inglês, eu consegui responder, eu já sabia mais ou menos o que ela ia perguntar, porque a pessoa que ligou para me falar da vaga, né, que falava português, me falou: "Olha, ela vai te perguntar isso, 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 tal". Lá a gente deixa tudo mais ou menos na cabeça, às vezes tem uma coisa ou outra que sai fora, né, daquele script que a gente tá esperando, mas deu certo, a entrevista deu, graças a Deus deu certo, e eu fui contratada, e isso foi no dia 28 de abril e era para começar já no dia 2 de maio, no dia 1 era feriado. Então foi assim que eu fui para a Bélgica. Era uma empresa que tinha alojamento, tinha tudo certinho. Então o que eu pensei? Falei: eu não vou gastar nada, né, para ir. E chegando lá eu vejo se eu gosto ou não, talvez eu consigo por estar lá, e lá não era na região francesa, eu morei na região de Flandres, que é uma região que fala holandês, era bem na divisa com a Holanda, tipo 20 quilômetros da Holanda. Eu e até ia no supermercado na Holanda, porque na Bélgica não abre de domingo, então eu ia na Holanda e tal. E era um trabalho muito bom, assim, tô vendo o tempo do vídeo que eu não quero fazer um vídeo muito longo. Era um trabalho muito bom de limpeza, a gente limpava escritório, escola, órgãos públicos lá. E fui contratada por uma empresa portuguesa, né? Como eu já falei, quem tem título de residência só pode trabalhar fora de Portugal se for contratado por uma empresa portuguesa e for destacado
É uma coisa que faz na segurança social, a empresa que tem que fazer, dizendo, olha, esse funcionário aqui, português, está prestando um serviço para a empresa portuguesa, só que fora do país. E eles fizeram tudo certinho, bonitinho, e eu fui para lá, então, e foi uma experiência muito boa. Só que o que acontece? Durante essa experiência, né, eu fui para lá em maio, aí passou maio todo, junho, quando foi em julho, saiu a minha nacionalidade. E aí eu tava gostando muito da Bélgica, muito mesmo, e resolvi que eu queria ficar lá. E aí conversei, né, com as pessoas lá, tentei encontrar uma casa, encontrei uma casa para alugar, que é muito mais fácil do que aqui na Irlanda, porque aqui é uma dificuldade imensa, tanto que a gente está ponderando muitas coisas aqui por causa dos preços e principalmente da dificuldade de arrumar uma casa. Aqui tem, talvez seja, não é que é muito fácil, mas é muito mais fácil você encontrar um quarto para alugar, né? Se você tá sozinho, se você se é só um casal, é muito tranquilo. Agora encontrar uma casa, porque quando a gente tem filho, ainda mais eu, uma menina de 9 anos, tal, eu não vou morar com ela, né, numa casa com outras pessoas. Então, tipo assim, eu tenho que encontrar uma casa inteira e que eles me aluguem. Então, assim, isso é assunto para outro vídeo. Mas aí na Bélgica eu encontrei uma casa para alugar, um preço muito legal. O salário lá na Bélgica também é muito bom. Só que a empresa que eu tava não quis me contratar como me dar um contrato belga, porque o que acontece? A pessoa, né, da imobiliária lá não queria aceitar o contrato português, porque ela disse: "Não, se você trabalha aqui na Bélgica, você vai morar aqui, você tem que ter tudo aqui, você tem que ter um contrato da empresa belga". E eu trabalhava para uma empresa belga, só que eu fui colocada entre aspas como terceirizada. E tentei conversar com a empresa belga, não teve jeito, eles não fizeram o contrato belga para mim. E eu queria procurar um outro trabalho lá, que com a nacionalidade eu poderia, com certeza. Só que como lá eles falam essa língua, né, Dutch, para você conseguir um outro trabalho lá, você teria que ter um inglês pelo menos intermediário, porque você já não está falando na língua, né, oficial do país. E a sua comunicação, então, seria, a minha comunicação seria em inglês. Então eu teria que ter um inglês melhor do que eu tenho. E aí, conversando e pensando, pensamos muito, muito, muito e resolvemos que o foco nosso agora era então aprender o inglês por vários motivos. Então eu queria vir para a Irlanda. Nesse último mês que eu fiquei lá, eu mandei alguns currículos em vagas que para quem me perguntou, eu encontrei na Net Empregos. Se você colocar, se você está em Portugal, se colocar Net Empregos e colocar vagas em outros países, tem muitas agências de outros países, muitas empresas de outros países que colocam vaga lá para contratar em Portugal, por causa da falta de funcionários mesmo. E aí eu comecei a fazer o processo seletivo no dia, não sei se foi 10 de agosto, não, foi antes. No comecinho de agosto eu comecei a fazer algumas entrevistas e aí sim eu procurei já direcionado para a área de cuidador, né, de trabalhar assim ou em home care, que é o que eu faço, ou trabalhar tipo num lar, nessa área, porque eu sei que essa área é muito mais, digamos assim, eles precisam mais. E cleaner, meio que muita gente que vem pra cá como estudante trabalha como cleaner, então é mais difícil alguém tipo te contratar lá de Portugal para vir pra cá como cleaner. Essa área de cuidados é mais fácil. E foi o que aconteceu, eu fiz algumas entrevistas e tudo, e fiz uma entrevista em inglês, conversei com a dona da empresa, e ela falou: olha, vem, eu já vou te mandar o contrato irlandês, né, da empresa irlandesa, e chegando aqui a gente vai te apoiar com toda a documentação, registro, tirar PPS, que é como se fosse o NIF ou o CPF no Brasil. Eles me apoiaram com tudo isso, abertura de conta em banco. Eu não conseguia fazer nada disso na Bélgica, mesmo tendo a nacionalidade europeia, mesmo podendo, porque lá eu não tinha nenhum contrato de arrendamento, né, não, um contrato de aluguel no meu nome e não tinha um contrato de trabalho na Bélgica. Então, assim, eu tentei fazer todos esses procedimentos lá, infelizmente não consegui porque eu achava lá maravilhoso. A única dificuldade mesmo era a língua, o Dutch, e quando eu pensava em levar a Sara para lá também isso pesava um pouco, porque é uma língua bem difícil. Para quem não conhece, procura no YouTube como que é.
E então a gente resolveu vir pra cá por causa do inglês e tá um tempo aqui, né? Fortalecer realmente, aprender o inglês, tentar ficar fluente. A Sara estudar aqui um tempo, porque vai ser muito bom para ela também, né? Ter esse inglês assim desde a escola. E essa foi a minha experiência na Bélgica. Eu tenho certeza que se eu tivesse tido uma proposta, se a empresa tivesse me dado o contrato belga, talvez eu estaria lá na Bélgica hoje, na região das Flandres, porque tem a região francesa e é totalmente diferente, gente. Eu conheço muita gente que imigrou, muitas pessoas que estão, né, de Bruxelas assim para baixo, é a região francesa, e é muito mais pessoas, muito mais imigrantes, porque querendo ou não, o francês é mais fácil para quem fala português. E lá em cima é um pouco diferente, mas muito, muito bom. Foi uma experiência boa. Eu e o Dário sempre comenta que é um país lindo, nossa, maravilhoso, muito organizado, muito limpo, com muita estrutura. E se um dia a gente, sei lá, for sair daqui, né? Quando a gente for sair daqui, talvez a gente passe um tempo lá, porque é um lugar muito, muito bonito, muito especial. As pessoas que eu conheci lá são maravilhosas. Eu morava com brasileiras, então assim, o Dário também foi para trabalhar lá e a gente tinha uma comunidade brasileira muito grande, o que dificultou também eu treinar mais o inglês, sabe? E quando não tava com eles, as outras pessoas que estavam lá, todo mundo lá fala inglês, todo mundo, assim, raríssimas exceções de quem não fala inglês, mesmo não sendo um idioma oficial. Mas eu achei que para o propósito nosso, né, do momento, a Irlanda seria uma melhor opção. Então eu tô aqui, hoje faz uma semana, eu respondi já no Instagram, quem não me segue e não sabe, mas o Dari e a Sara ainda não estão aqui. Eu vim com um contrato de trabalho, já estou trabalhando e espero que com isso, né, com contrato, com olerite, com essas coisas, eu consiga alugar uma casa e assim que isso acontecer, então eles vão vir. A nacionalidade do Dário também ainda não saiu, então deve estar aí para sair entretanto esse mês ou no próximo. E aí ele também já pode vir para trabalhar, porque eu acho que não compensa. Eu, por exemplo, eu como cidadã europeia posso pedir um visto para ele aqui, que é um Stamp 4, né? É um visto de familiar de europeu. Só que demora mais ou menos uns 2 meses para sair ou mais. Eles pedem alguns documentos, como contrato de arrendamento, contrato de trabalho, algumas coisas que ainda vai demorar um pouco, principalmente o arrendamento. Então a gente optou por não ter todo esse trabalho, né? E esperar que a nacionalidade dele saia, que eu tenho fé que pelo menos uns 2, 3 meses isso vai acontecer. Eu vou atualizando vocês dos próximos episódios aí da história, mas era só para vocês saberem que a Bélgica é uma opção muito boa. Se você falar bem inglês, dá até para ficar lá, conseguir trabalho em outras coisas lá, em empresas de lá mesmo. E a gente já estava antes de ir para a Bélgica com esse pensamento da Irlanda, então isso ficou na nossa cabeça e a gente pensou e resolveu vir pra cá. Espero que tenha sido uma escolha acertada, mas é o que eu falei no Instagram. De qualquer maneira, se eu ficar aqui uma semana, um mês ou quanto tempo for, nesses dias que eu tô aqui, eu acho que eu já falei mais inglês do que eu falei na minha vida toda. Então a experiência já está sendo muito válida. E vamos ver cenas dos próximos capítulos, tá bom? Um beijo, e se vocês tiverem alguma dúvida, quiser saber alguma coisa mais sobre a Bélgica, ou se você está interessado aí em saber alguma coisa aqui da Irlanda, sem ser intercâmbio, eu também posso falar alguma coisa sobre intercâmbio, mas quando eu pesquisei sobre a Irlanda, eu só achava coisas de intercâmbio, é difícil pessoas assim, famílias que mudam pra cá. Então vai ser esse mais ou menos o conteúdo agora aqui do canal, mas deixem ideias aqui nos comentários se vocês querem saber, se vocês querem algum vídeo específico. Agora eu tô aqui, né, sozinha, então eu tô tendo mais tempo de gravar, tá bom, gente? É isso, se você não me segue, me segue lá no Instagram, porque a gente conversa lá mais em tempo real. Vocês ficam sabendo das novidades, que aqui demora pra vir vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!